Empresário milionário. Mente para a avó dizendo que está casado e contrata sua empregada para fingir ser sua esposa. O que ele não esperava era que os ensaios de amor revelariam segredos capazes de mudar duas vidas para sempre. Quando a mentira se torna mais real que a verdade, o coração encontra seu verdadeiro destino. Antes de continuar esta história emocionante, gostaria de pedir que você deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma das nossas histórias de amor e superação. Não se esqueça de comentar de qual cidade você está assistindo. Adoro saber que nossas histórias chegam a tantos lugares diferentes. O vento frio de julho cortava o ar em Joinville, enquanto Henrique Stuep observava a chuva pela janela panorâmica de sua mansão. O silêncio era tão denso que quase sufocava os 600 metros quadrados da propriedade no elegante bairro Saguaçu. Aos 35 anos, comandava a maior indústria têxtil da região, mas esta era apenas mais uma noite solitária entre tantas outras. O celular vibrou sobre a mesa de centro. O nome Vó Helga piscou na tela, provocando um suspiro pesado. Henrique atendeu, forçando um tom animado que não sentia. Boa noite, vó. Como está se sentindo hoje? Melhor agora que ouço sua voz, meu querido. A voz de Helga Stuep, aos 78 anos, ainda carregava o leve sotaque alemão de seus antepassados. Estou ligando para confirmar sua presença no jantar de aniversário de 80 anos da tia Gertrudes. Será daqui a 6 meses, na primeira semana de janeiro. Claro que irei, vó. Não perderia por nada. E vai sozinho de novo, Henrique? A pergunta veio carregada de esperança e expectativa. Seu primo Cláudio já está no 3º filho. A Gerda do açougue pergunta por você toda semana. Aquela menina Schneider também está solteira, sabia? Tão bonita, de boa família. Henrique fechou os olhos, apertando a ponte do nariz. A mesma conversa de sempre. Em uma cidade como Joinville, com suas raízes germânicas profundas, um homem solteiro aos 35 anos era quase uma anomalia social. Vó, Ele hesitou, sentindo o peso da decepção que viria na voz dela quando dissesse que iria sozinho novamente. Foi então que aconteceu. As palavras escaparam de sua boca antes que pudesse contê-las. Na verdade, vó, eu não vou sozinho desta vez. Um silêncio tenso preencheu a linha. O que você está me dizendo, Henrique? A voz de Helga tremeu levemente. Eu estou casado, vó. A mentira veio completa, monstruosa, irrevogável. Há alguns meses, queríamos fazer uma surpresa para a família. O grito de alegria que atravessou o telefone foi tão alto que Henrique afastou o aparelho do ouvido. Seguiram-se tantas perguntas em sequência que ele mal conseguia responder. Como ela se chama? Onde a conheceu? Por que escondeu isso de mim? Meu Deus, estou tão feliz. Espere até a tia Gertrude saber. E o Cláudio, que vivia se gabando de ser o primeiro a casar. Se chama... Henrique olhou em pânico ao redor, como se os objetos da sala pudessem oferecer um nome. Seu olhar pousou no porta-retrato sobre a lareira, onde uma foto dele ao lado da avó sorria placidamente. Lívia. Ela se chama Lívia. Lívia Wippel, sua governanta há 2 anos. O primeiro nome que lhe veio à mente. Lívia, repetiu a avó saboreando a palavra. É um nome lindo. Quando vou conhecê-la? Traga-a para o almoço de domingo. Não, melhor, vou até aí amanhã mesmo. Não, Henrique praticamente gritou. Quer dizer, ela está viajando, negócios da família, só volta em algumas semanas. Então, no próximo mês? Ela tem uma agenda muito ocupada, avó, mas prometo que vou apresentá-la para toda a família no aniversário da tia Gertrudes. Será perfeito. Quando finalmente conseguiu encerrar a ligação, Henrique deixou-se cair no sofá, encarando o teto com horror. O que havia feito? Uma mentira daquele tamanho para sua própria avó. A mulher que o criara após o falecimento dos pais, quando tinha apenas 12 anos. 6 meses. Tinha exatos 6 meses para produzir uma esposa do nada ou admitir que havia mentido para a pessoa mais importante de sua vida. Na cozinha da mansão, Lívia Wippel terminava de organizar a despensa quando ouviu o barulho de vidro quebrando na sala. Correu para verificar e encontrou Henrique de pé, cercado por cacos do que antes era um caro vaso de cristal.
Senhor Henrique, o senhor está bem? Perguntou, já se abaixando para recolher os cacos. Não faça isso, Lívia, pode se cortar, ele disse automaticamente, mas sua voz soava distante, desconectada. Deixe que eu chamo alguém para limpar amanhã. Lívia se endireitou, observando o patrão com atenção. Nos 2 anos em que trabalhava naquela casa, nunca o vira tão perturbado. O sempre controlado e perfeccionista, Henrique Stuep, parecia prestes a desmoronar. Posso trazer um chá? Ou talvez um conhaque? Henrique a olhou como se a visse pela primeira vez. Lívia Vippel, 28 anos, cabelos castanhos, sempre presos em um coque discreto, olhos verdes atentos, mãos pequenas e eficientes. A mulher que cuidava de sua casa com perfeição invisível, que conhecia cada uma de suas preferências, que se movia pelos corredores da mansão como uma sombra silenciosa e competente. A mulher cujo nome ele acabara de usar para construir a maior mentira de sua vida. Lívia, disse ele, sua voz agora estranhamente calma. Preciso te fazer uma proposta. Uma proposta, senhor? Ela franziu o senho, confusa. Sim. E, infelizmente, não é o tipo de proposta que um patrão deveria fazer à sua funcionária. Enquanto a chuva caía impiedosamente sobre Joinville, dentro daquela mansão imponente e solitária, uma mentira desesperada começava a tecer os fios de um destino que nenhum dos dois poderia imaginar. Lívia permaneceu imóvel, tentando processar o que acabara de ouvir. Henrique havia narrado toda a situação. A ligação da avó, a mentira impulsiva, o uso de seu nome, em um monólogo nervoso e repleto de gestos ansiosos que não combinavam em nada com o empresário controlado que conhecia. O senhor usou meu nome. Foi tudo o que conseguiu dizer após alguns segundos de silêncio atordoado. Foi um erro terrível, eu sei. Henrique passou as mãos pelos cabelos, desalinhando os fios escuros, sempre impecavelmente penteados. Seu nome foi o primeiro que me veio à mente. Eu não estava pensando claramente. E agora o senhor quer que eu... Ela deixou a pergunta no ar, incapaz de verbalizar o absurdo que parecia se desenhar. Quero que você finja ser minha esposa por um dia. Apenas para o aniversário da minha tia-avó daqui a 6 meses. Ele falou rapidamente, como se a velocidade pudesse tornar o pedido menos surreal. Obviamente, você seria muito bem compensada financeiramente. Estou falando de um bônus significativo. Lívia engoliu em seco, sentindo o coração acelerar. Em qualquer outra circunstância, a proposta seria simplesmente ofensiva. Uma funcionária fingindo ser esposa do patrão era o tipo de coisa que poderia arruinar sua reputação para sempre em uma cidade tradicional como Joinville. Mas havia complicações que Henrique não podia imaginar. Senhor Henrique, eu não acho que seja uma boa ideia. Ela ajustou nervosamente o avental do uniforme. Sua avó nunca acreditaria. Somos de mundos diferentes. Eu não saberia como me comportar nos círculos sociais da sua família. Eu te ensinaria tudo o que precisa saber, respondeu ele, uma nota de desespero em sua voz. Etiqueta, nomes dos familiares, nossa história de como nos conhecemos. E se alguém me reconhecer como sua empregada? Minha família mal vem aqui. Só a avó Helga visita ocasionalmente. E mesmo assim você raramente está presente quando ela vem. Ele fez uma pausa, considerando. Poderíamos dizer que nos conhecemos quando você trabalhava para mim. Mas depois, você sabe, nos apaixonamos. E você deixou o emprego para evitar conflitos éticos. A ideia de fingir estar apaixonada por Henrique Stuep fez algo estranho acontecer no estômago de Lívia. Algo que ela vinha tentando ignorar há muito tempo. Por que eu? Perguntou suavemente. O senhor poderia contratar uma atriz profissional, alguém que realmente saiba fingir. Henrique suspirou, a tensão momentaneamente abandonando seus ombros. Porque confio em você, Lívia. Nesses 2 anos você nunca me decepcionou. Além disso, ele pareceu hesitar. Você conhece meus hábitos, minhas preferências. Uma estranha não teria a mesma autenticidade. Uma parte de Lívia, a parte sensata, pragmática, gritava para recusar imediatamente. Mas outra parte, aquela que observava Henrique há 2 anos, que notava como seus olhos perdiam o brilho quando chegava de jantares familiares,
Como ele muitas vezes vagava pela mansão vazia à noite, como seus sorrisos raramente atingiam os olhos. Essa parte sentiu uma compaixão avassaladora. "Posso pensar no assunto?" pediu finalmente. O alívio no rosto dele foi imediato e intenso. "Claro, leve o tempo que precisar." Ambos sabiam que era uma mentira educada. O tempo era exatamente o que não tinham. Naquela noite, em seu pequeno apartamento no modesto bairro aventureiro, Lívia não conseguiu dormir. Revirava-se na cama, repassando mentalmente cada detalhe da conversa com Henrique. A verdade é que ela conhecia melhor seu patrão do que ele poderia imaginar. Conhecia o modo como ele tomava café, forte, sem açúcar, sempre na mesma xícara azul marinho. Sabia que ele lia poesia às sextas-feiras à noite, escondido em sua biblioteca. Notava como ele sempre parava para alimentar os pássaros no jardim, mesmo nos dias mais atarefados. E sabia, acima de tudo, da profunda solidão que o cercava como uma aura invisível. O que Henrique não sabia, o que ele jamais poderia suspeitar, é que Lívia Whipple guardava um segredo ainda maior que a mentira que ele havia contado. Um segredo que tornava sua proposta absurda, não apenas arriscada, mas potencialmente devastadora para ela. Porque fingir estar apaixonada por Henrique Streep seria a mentira mais fácil e mais dolorosa que Lívia jamais teria que contar. Na manhã seguinte, enquanto servia o café da manhã no solário da mansão, Lívia observou Henrique ler o jornal com a testa franzida. Ele mal havia tocado na comida. "Aceito", disse ela simplesmente, quebrando o silêncio. Henrique ergueu os olhos, surpreso. "Perdão? Aceito fingir ser sua esposa para o aniversário da sua tia-avó." Ela manteve a voz firme, profissional. "Mas tenho algumas condições." Ele pousou o jornal, subitamente alerta. "Estou ouvindo. Primeiro, nada de bônus financeiro. Isso me faria sentir errada sobre toda a situação." Henrique franziu a testa. "Mas você estará prestando um serviço, Lívia. Merece ser compensada. Então me dê folgas extras. Segundas e terças pelos próximos 6 meses. Ela já havia calculado. Seriam os dias em que poderia visitar sua mãe doente em São Francisco do Sul sem precisar correr. "Feito", concordou ele rapidamente. "O que mais?" "Segundo, precisaremos estabelecer limites claros. Regras sobre contato físico e demonstrações públicas de afeto." As bochechas de Henrique ganharam um leve tom rosado. "Obviamente. Será tudo estritamente profissional." "E terceiro", continuou Lívia, "quando tudo acabar, voltamos exatamente para o que somos agora, patrão e empregada, sem constrangimentos, sem mudanças na dinâmica de trabalho." Ele a estudou por um momento, como se tentasse decifrar algo além de suas palavras. "Concordo com todas as condições, e aprecio muito que esteja fazendo isso, Lívia. Mais do que posso expressar." Ela assentiu brevemente, ignorando o leve tremor em suas mãos. "Quando começamos os ensaios? Que tal hoje à noite? Podemos jantar aqui mesmo e discutir os detalhes da nossa história." "Hoje à noite, então", confirmou Lívia, recolhendo a bandeja do café. Enquanto se retirava, sentiu o olhar de Henrique acompanhando-a até a porta. 6 meses. 6 meses fingindo ser amada por um homem que mal a notava como pessoa. 6 meses pretendendo que seu coração não acelerava cada vez que ele entrava em um cômodo. Lívia Whipple sabia que havia acabado de cometer o maior erro de sua vida. E ainda assim, não conseguia se arrepender. Naquela mesma tarde, Henrique recebeu uma ligação que fez seu estômago afundar. Era sua avó, informando que a data do aniversário de tia Gertrudes havia sido adiantada. Em vez de janeiro, a celebração ocorreria em apenas 3 meses, no início de outubro. "Está tudo bem, querido?" perguntou Helga, notando seu silêncio prolongado. "Vocês poderão vir, não é? Estou tão ansiosa para conhecer Lívia. Já contei para todo mundo sobre o casamento." "Claro, vó", respondeu ele automaticamente. "Estaremos lá." Quando desligou, Henrique permaneceu imóvel por longos minutos, encarando o vazio. O prazo acabava de ser cortado pela metade. 3 meses para transformar uma mentira absurda em algo minimamente convincente. Aquela noite, quando Lívia chegou para o jantar de planejamento, encontrou Henrique no terraço, uma garrafa de vinho pela metade à sua frente. Ele havia trocado o terno formal por calças escuras
e uma camisa azul marinho com as mangas dobradas até os cotovelos, uma visão rara do homem além do empresário. Aconteceu algo? Perguntou ela, percebendo imediatamente sua expressão tensa. A festa foi adiantada para outubro. Ele serviu uma taça de vinho e ofereceu a ela. Temos apenas 3 meses. Lívia aceitou a bebida, tentando não demonstrar seu nervosismo. Havia trocado o uniforme por um vestido simples, mas elegante, o melhor que tinha em seu guarda-roupa modesto. Seus cabelos, normalmente presos, caíam soltos pelos ombros em ondas suaves. Foi a primeira vez que percebeu Henrique realmente olhando para ela, não como patrão avaliando o trabalho de uma funcionária, mas como um homem observando uma mulher. O momento foi breve, quase imperceptível, mas enviou um arrepio por sua espinha. 3 meses, repetiu ela, sentando-se na cadeira que ele puxara para ela. Então precisamos começar imediatamente. Henrique assentiu, parecendo recuperar um pouco da compostura. Pensei em começar estabelecendo nossa história. Como nos conhecemos, quando nos apaixonamos, como foi o casamento. Mantenha o mais próximo possível da verdade, sugeriu Lívia. Quanto menos detalhes tivermos que inventar, menor a chance de nos contradizermos. Inteligente. Ele parecia genuinamente impressionado. Então podemos dizer que nos conhecemos quando você veio trabalhar aqui. Com o tempo, nos aproximamos e nos casamos em segredo, porque o senhor queria proteger minha privacidade da imprensa, completou ela, sabendo como os tabloides locais adorariam explorar o patrão que se casou com a empregada. Exatamente. Henrique a estudou com curiosidade renovada. Você é boa nisso. Leio muitos romances nas minhas folgas, admitiu ela com um pequeno sorriso, e assisto novelas também. Ele riu, um som surpreendentemente natural que Lívia raramente ouvia. Vamos precisar de mais que inspiração de novelas. Precisaremos conhecer detalhes um do outro. Gostos, manias, histórias de infância. O senhor gosta de café forte sem açúcar, prefere dormir do lado esquerdo da cama, detesta o barulho de pessoas mastigando, tem alergia a camarão e sempre separa os legumes por cores no prato antes de comer, recitou Lívia calmamente. Henrique a encarou atônito. Como você sabe tudo isso? É o meu trabalho observar, senhor. Ela tomou um gole de vinho, evitando seu olhar. Para servir bem, preciso conhecer suas preferências. Henrique, disse ele subitamente. Como? Você precisa me chamar de Henrique, não de senhor. Nenhuma esposa chamaria o marido de senhor. Bem, pelo menos não em público. Ele pigarreou, parecendo levemente embaraçado com a própria piada. Henrique, repetiu ela, testando o nome em sua língua. Soava íntimo, proibido, como um segredo que não deveria conhecer. E eu deveria saber mais sobre você também, continuou ele. Sua cor favorita, comida preferida, sonhos, medos. Lívia hesitou. Expor-se assim mesmo em nome de uma farsa parecia perigosamente vulnerável. Verde, disse finalmente. Minha cor favorita é verde, como as araucárias no inverno. Ele assentiu, absorvendo a informação como se fosse um dado precioso. E comida. Strudel de maçã. Minha avó fazia o melhor de Joinville. Você tem outros familiares além da sua avó? Minha mãe. Ela vive em São Francisco do Sul. Lívia fez uma pausa. Tem esclerose múltipla. Eu a visito sempre que posso. Uma sombra de compreensão cruzou o rosto de Henrique. Por isso, às segundas e terças de folga. Ela assentiu, sentindo-se estranhamente exposta. E seu pai? Perguntou ele. Nos abandonou quando eu tinha 8 anos. Lívia manteve a voz neutra, mas seus dedos apertaram levemente a haste da taça. Nunca mais tivemos notícias. Henrique a observou em silêncio por um momento. Sinto muito. Não sinta. Foi há muito tempo. Um silêncio confortável caiu entre eles, preenchido apenas pelo som distante das ondas do mar e o canto ocasional de um sabiá retardatário. Devemos praticar outras coisas também, disse Henrique finalmente, sua voz mais baixa. Outras coisas? Proximidade física, contato. Se formos convincentes como casal, precisaremos parecer confortáveis um com o outro. Ele parecia genuinamente desconfortável agora. Segurar mãos, talvez um abraço ocasional. Oh! Lívia sentiu o rosto esquentar. Sim, claro.
Não precisamos fazer isso agora, apressou-se ele a dizer. Podemos estabelecer um cronograma, avançar gradualmente. Um cronograma para aprender a fingir intimidade. Ela não conseguiu conter um sorriso irônico. Parece algo que você faria. Pela primeira vez naquela noite, Henrique sorriu verdadeiramente. Sou tão previsível assim? Organizadamente previsível, confirmou ela, surpreendendo-se com sua própria ousadia. Ele ergueu a taça em um brinde silencioso, seus olhos nunca deixando os dela. Há 6 meses de previsibilidade cuidadosamente planejada, então. 3 meses, corrigiu Lívia, tocando sua taça na dele. 3 meses, concordou Henrique. E havia algo em seu olhar que ela nunca tinha visto antes. Algo que parecia quase como medo. Na semana seguinte, a mansão Stuep testemunhou uma mudança sutil em sua rotina. Todas as noites, após o jantar, Henrique e Lívia se encontravam para o que ele chamava formalmente de sessões de preparação. Começaram criando e memorizando sua história. Como ele havia se apaixonado por sua inteligência silenciosa, como ela inicialmente resistira por temer o julgamento social, como haviam mantido tudo em segredo para proteger a privacidade de ambos. Como foi o pedido de casamento? Perguntou Lívia numa noite chuvosa de agosto, enquanto revisavam os detalhes da falsa união. Henrique, que estava servindo 2 xícaras de chá, parou no meio do movimento. Não pensei nisso ainda. Precisamos de uma história convincente. Sua avó certamente vai perguntar. Ele refletiu por um momento, o vapor do chá embaçando levemente seus óculos de leitura. O que você acha que seria um pedido perfeito? Digo na sua opinião, pessoal. A pergunta pegou Lívia desprevenida. Ela nunca havia considerado a possibilidade de um pedido real em sua vida, muito menos vindo de alguém como Henrique Stuep. Algo íntimo, respondeu finalmente. Não um grande espetáculo público, mas um momento privado com um significado especial para o casal. Henrique a estudou com curiosidade. Continue. Talvez durante um piquenique no jardim de inverno, com as cameleiras florescendo ao redor. O anel escondido entre as páginas do livro favorito dela. As palavras fluíram sem que pudesse contê-las, revelando fantasias que nunca havia compartilhado com ninguém. O jardim de inverno, repetiu Henrique pensativamente. É seu lugar favorito na casa. Não era uma pergunta, mas uma constatação. Lívia sentiu algo estranho no peito ao perceber que ele havia notado. Sim, especialmente quando as cameleiras estão floridas. Henrique anotou algo em seu caderno. Ele mantinha registros meticulosos de tudo, como um estudante se preparando para um exame crucial. E quanto ao casamento em si, vó Helga vai querer saber por que não foi convidada. Podemos dizer que foi uma cerimônia íntima, apenas com o juiz de paz, sugeriu Lívia. Algo espontâneo, porque não queríamos esperar. Um sorriso irônico cruzou o rosto de Henrique. Eu, fazendo algo espontâneo? Minha avó nunca acreditaria. Talvez seja exatamente por isso que acreditaria, respondeu Lívia suavemente. Porque seria tão inesperado, porque só um amor verdadeiro faria o controlado Henrique Stuep abandonar seus planos meticulosos. Algo no olhar dele mudou, tornando-se mais intenso, mais presente. Você realmente me observa, não é? A franqueza da pergunta a desarmou. É como disse antes. É meu trabalho. Não. É mais que isso. Ele colocou a xícara sobre a mesa, aproximando-se levemente. Você vê além do óbvio. Lívia sentiu o coração acelerar com a proximidade repentina. Deveríamos praticar, disse abruptamente, mudando de assunto. Praticar? O contato físico. Você mesmo disse que precisaríamos parecer confortáveis um com o outro. Henrique pareceu momentaneamente surpreso com a mudança de tópico, mas assentiu. Você está certa. Por onde quer começar? Talvez segurar as mãos, sugeriu ela, tentando soar casual apesar do nervosismo crescente. Ele estendeu a mão sobre a mesa, palma para cima, em um convite silencioso. Lívia hesitou apenas por um segundo antes de pousar sua mão sobre a dele. O contato era simples, pele contra pele, mas para 2 pessoas que haviam passado anos mantendo a distância formal entre patrão e empregada, parecia estranhamente íntimo. A mão de Henrique era maior que a dela, surpreendentemente quente e levemente áspera em alguns pontos.
provavelmente dos anos praticando esportes náuticos, um hobby que ele raramente mencionava, mas que ela sabia que amava. Sua mão está tremendo, observou ele suavemente. Desculpe, não estou acostumada com isso. Henrique a estudou com uma expressão curiosa. Lívia, posso te perguntar algo pessoal? Considerando o que estamos fazendo, acho que estamos além de formalidades, respondeu ela com um leve sorriso. Você já esteve em um relacionamento sério antes? A pergunta a pegou desprevenida. Por um momento, considerou mentir, inventar experiências que nunca teve. Mas algo na situação, talvez a vulnerabilidade compartilhada do momento, a fez optar pela verdade. Não, nunca tive tempo, na verdade. Entre cuidar da minha mãe e trabalhar, relacionamentos sempre pareceram um luxo que não podia me dar. Henrique assentiu lentamente, os dedos inconscientemente acariciando o dorso da mão dela. Somos mais parecidos do que eu imaginava. Como assim? Eu também nunca, tive algo significativo. Ele pareceu momentaneamente embaraçado com a confissão. Sempre fui focado demais no trabalho, nas responsabilidades, e depois, simplesmente ficou mais fácil evitar do que tentar. Lívia o observou atentamente, vendo pela primeira vez a vulnerabilidade por trás da fachada de controle perfeito. O poderoso empresário Henrique Stwepp, objeto de desejo de metade das mulheres solteiras de Joinville, admitindo que era tão inexperiente quanto ela. Parece que ambos precisaremos de muita prática, então, disse suavemente. Algo passou entre eles naquele momento. Um entendimento silencioso, um reconhecimento mútuo que ia além das palavras. Seus dedos se entrelaçaram naturalmente, como se tivessem feito isso 1000 vezes antes. E talvez, pensou Lívia, enquanto observava suas mãos unidas, essa fosse a parte mais perigosa de toda aquela farsa. A possibilidade de que, em algum momento ao longo dos próximos 3 meses, ela pudesse esquecer que tudo não passava de uma elaborada mentira. A primeira vez que saíram juntos em público como casal foi em uma terça-feira de setembro, quase um mês após o início dos ensaios. Henrique havia decidido que precisavam ser vistos juntos ocasionalmente para evitar suspeitas quando aparecessem no aniversário da tia-avó. Nada muito elaborado, explicou ele enquanto dirigia seu Audi pela avenida principal de Joinville. Apenas um jantar no restaurante do Mueller. Pessoas suficientes nos verão para gerar o burburinho necessário. Lívia assentiu, ajustando nervosamente o vestido azul petróleo que Henrique havia insistido em comprar para a ocasião. Era o tecido mais fino que já havia tocado e custava provavelmente mais que 3 meses de seu salário. Relaxe, disse ele, notando sua atenção. Você está linda. O elogio, dito com tanta naturalidade, fez o coração de Lívia saltar uma batida. Nas últimas semanas, eles haviam gradualmente aumentado o nível de intimidade em seus ensaios. De mãos dadas a abraços breves, a sentar lado a lado no sofá, enquanto revisavam detalhes de sua história fictícia. Mas esta seria a primeira vez que interpretariam seus papéis para um público real. O restaurante, localizado no último andar do shopping mais elegante da cidade, estava repleto da elite joinvilense. Henrique cumprimentou vários conhecidos com acenos discretos, enquanto o maître os conduzia à mesa. Uma das melhores, com vista para a Bahia. Estão todos olhando, sussurrou Lívia enquanto se sentava. Deixe que olhem, respondeu Henrique com um sorriso confiante, cobrindo a mão dela com a sua sobre a mesa. É exatamente o que queremos. Ao longo do jantar, Henrique se mostrou surpreendentemente hábil em sua atuação. Inclinava-se para ouvir o que ela dizia. Sorria com admiração genuína quando ela compartilhava alguma observação. Ocasionalmente tocava seu braço ou ajeitava uma mecha de seu cabelo com uma intimidade que parecia completamente natural. Você é bom nisso, comentou Lívia quando ficaram momentaneamente sozinhos. Quase me convenceu. Um lampejo de algo indefinível cruzou os olhos dele. Talvez porque não esteja apenas atuando. Antes que Lívia pudesse processar o significado daquelas palavras, foram interrompidos por uma voz feminina excessivamente animada. Henrique Stwepp, quanto tempo! Uma mulher elegante de aproximadamente 40 anos se aproximou da mesa.
os olhos brilhando de curiosidade mal disfarçada. Lívia reconheceu-a imediatamente. Gerda Schneider, a menina Schneider que a avó de Henrique havia mencionado no telefonema fatídico. Gerda, cumprimentou Henrique levantando-se educadamente. Que surpresa agradável. Surpresa mesmo é te ver acompanhado, respondeu ela com um sorriso felino, avaliando Lívia dos pés à cabeça. Não vai nos apresentar? Henrique colocou a mão gentilmente nas costas de Lívia, um gesto protetor que a surpreendeu. Gerda Schneider. Esta é Lívia Wippel, Stepp, minha esposa. A expressão de choque no rosto de Gerda seria cômica se não fosse tão genuína. Esposa? Você se casou? Quando isso aconteceu? Há alguns meses, respondeu Henrique calmamente. Queríamos manter tudo discreto. Wippel, repetiu Gerda, franzindo a testa como se tentasse se lembrar de algo. Não me é familiar. Sua família é de onde, querida? A pergunta continha um desdém mal disfarçado. Em uma cidade como Joinville, onde linhagem e sobrenome ainda importavam nos círculos tradicionais, era uma forma sutil de questionar a adequação de Lívia. São Francisco do Sul, respondeu Lívia com um sorriso educado. Minha família não é tão conhecida quanto os Stepp ou os Schneider, mas temos nossas próprias tradições. Henrique apertou levemente sua mão, um sinal silencioso de aprovação. Fascinante, disse Gerda, não parecendo nem um pouco fascinada. Bem, devo dizer que você é uma mulher de sorte. Metade das solteiras de Joinville tentou conquistar este homem por anos. Na verdade, interveio Henrique, olhando para Lívia com uma ternura que parecia surpreendentemente genuína. Sou eu quem teve sorte. Após mais algumas perguntas desconfortáveis, disfarçadas de cortesia, Gerda finalmente se despediu. Não sem antes mencionar que estaria presente no aniversário da tia Gertrudes e mal podia esperar para conhecer melhor a nova senhora Stepp. Desculpe por isso, murmurou Henrique quando ficaram sozinhos novamente. Gerda sempre foi intensa. Você se saiu bem, respondeu Lívia, ainda processando a naturalidade com que ele havia se referido a ela como esposa. Quase acreditei no seu "sou eu quem teve sorte". Algo no olhar dele mudou, tornando-se mais sério, mais intenso. E se não fosse apenas atuação? A pergunta pairou entre eles, pesada e carregada de possibilidades que Lívia não ousava explorar. Antes que pudesse responder, o garçom chegou com a sobremesa, quebrando o momento. No caminho de volta para a mansão, um silêncio confortável preencheu o carro. Lívia observava as luzes da cidade passando pela janela, refletindo sobre como em apenas um mês sua vida havia mudado tão drasticamente. Agora jantava em restaurantes finos, usava roupas de grife e fingia ser esposa de um dos homens mais desejados de Joinville. 1 centavo pelos seus pensamentos, disse Henrique suavemente, quebrando o silêncio. Estava pensando em como tudo isso é surreal, admitiu ela. Há um mês eu estava apenas limpando sua casa e agora... E agora? Agora estou saindo para jantar como sua esposa. Ela virou-se para encará-lo. Você não acha isso estranho? Henrique refletiu por um momento, os olhos fixos na estrada à frente. O que acho estranho é como não parece estranho. Como parece natural de alguma forma. As palavras dele ecoaram algo que Lívia vinha sentindo, mas não ousava admitir nem para si mesma. Havia uma facilidade na companhia um do outro, uma sincronicidade que tornava a farsa quase indistinguível da realidade. Quando chegaram à mansão, Henrique desligou o motor, mas não fez menção de sair do carro. Em vez disso, virou-se para encará-la no escuro. Lívia, há algo que precisamos praticar. Algo que um casal casado definitivamente faria em público, especialmente após um jantar romântico. O coração dela acelerou ao compreender o que ele estava sugerindo. Um beijo. Sim, a voz dele soou mais rouca que o normal. Seria estranho se parecêssemos desconfortáveis com isso na frente da família. Lívia assentiu lentamente, incapaz de confiar na própria voz. 3 semanas de contato físico gradual os haviam preparado para este momento, mas ainda assim parecia um passo gigantesco. Podemos tentar agora, sugeriu ela finalmente, para praticar. Henrique se aproximou lentamente.
dando-lhe tempo para recuar se quisesse. Uma mão gentil tocou seu rosto, o polegar acariciando levemente sua bochecha em um gesto surpreendentemente terno. "Tem certeza?" perguntou ele, os olhos buscando os dela na penumbra. Em resposta, Lívia fechou a distância entre eles, pressionando seus lábios contra os dele, em um beijo hesitante, experimental. Por um momento, nada aconteceu. Apenas o contato estático de dois pares de lábios inexperientes. Então, como se algo despertasse dentro dele, Henrique aprofundou o beijo, sua mão deslizando para a nuca dela, puxando-a para mais perto. O mundo pareceu desaparecer ao redor deles. Não havia mais mansão, nem farsa, nem passado ou futuro. Apenas o momento presente, o gosto de vinho nos lábios um do outro, o calor crescente entre seus corpos. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes, como se tivessem corrido uma maratona. "Isso foi", começou Henrique, parecendo incapaz de completar a frase. "Convincente", concluiu Lívia, embora a palavra mal começasse a descrever o que havia sentido. Por um longo momento, apenas se olharam no escuro, cada um tentando decifrar o que havia acontecido, o que havia mudado entre eles naquele beijo que deveria ser apenas mais um ensaio, mais uma parte da elaborada mentira que estavam construindo. "Acho que estamos prontos", disse Henrique finalmente, sua voz ainda não completamente firme. "Para o aniversário." Lívia assentiu, embora uma voz dentro dela sussurrasse que não estavam prontos nem um pouco, não para o que quer que estivesse nascendo entre eles, algo muito mais complexo e perigoso que uma simples farsa. Ao sair do carro e caminhar para sua pequena casa nos fundos da propriedade, Lívia percebeu que havia cruzado uma linha invisível e não havia como voltar atrás. A mentira de Henrique havia se tornado sua também, mas o que a assustava ainda mais era a possibilidade de que seus sentimentos por ele, que havia mantido cuidadosamente guardados por 2 anos, pudessem eventualmente se tornar a única parte verdadeira de toda aquela elaborada ilusão. Nas semanas que se seguiram àquela noite no carro, algo mudou sutilmente entre Henrique e Lívia. Seus ensaios tornaram-se mais frequentes e, de alguma forma, menos formais. Em vez de se encontrarem apenas após o jantar para práticas programadas, começaram a compartilhar pequenos momentos ao longo do dia. Café da manhã juntos na varanda, mensagens de texto ocasionais quando ele estava no escritório, passeios pelo jardim nos fins de tarde. Para os funcionários da mansão, o jardineiro Eric, a cozinheira Dona Marta e o motorista Keller, a situação era fonte de constante confusão. Um dia, Lívia era a governanta eficiente de sempre. No outro, estava sentada ao lado de Henrique no sofá, rindo de algo que ele havia sussurrado em seu ouvido. "O que está acontecendo entre você e o patrão?" perguntou Dona Marta certa tarde, enquanto elas preparavam uma salada na cozinha. "Vocês estão envolvidos?" Lívia sentiu o rosto esquentar. Haviam combinado não revelar a farsa para ninguém, nem mesmo para os outros funcionários. "É complicado", respondeu vagamente. Dona Marta, uma senhora de 60 anos que já vira de tudo na vida, apenas sorriu com sabedoria. "Amor sempre é, querida. Só tome cuidado. Romances entre patrões e empregadas raramente terminam bem, a não ser nas novelas." As palavras da cozinheira ficaram ecoando na mente de Lívia pelo resto do dia. Estava brincando com fogo e sabia disso. Cada sorriso trocado, cada toque acidental, cada olhar prolongado a levava mais fundo em uma fantasia que teria data para acabar. Naquela noite, enquanto organizava alguns documentos no escritório de Henrique a seu pedido, Lívia encontrou algo que não esperava. Um pequeno caderno de couro marrom, semi-escondido entre pilhas de papéis. Não era sua intenção bisbilhotar, mas ao movê-lo, o caderno caiu aberto no chão, revelando uma página preenchida com a caligrafia elegante de Henrique. Seus olhos capturaram algumas frases antes que pudesse se conter. "Outro jantar familiar hoje." Outra rodada de perguntas sobre quando vou assentar. Como explicar que o medo de falhar em algo tão fundamental quanto amar alguém me paralisa completamente? Que prefiro a solidão conhecida ao risco de descobrir que sou incapaz de verdadeira intimidade? Lívia fechou o caderno rapidamente,
sentindo-se como uma intrusa em algo profundamente privado. Mas era tarde demais. As palavras já haviam penetrado em sua consciência, revelando um Henrique que ela apenas intuía existir por trás da fachada de controle perfeito. Encontrou o que precisava. A voz dele a sobressaltou. Henrique estava parado na porta do escritório, observando-a com uma expressão indecifrável. Sim, os contratos estão aqui, respondeu ela rapidamente, indicando a pasta na mesa. Então, incapaz de conter a culpa, e acrescentou: sinto muito, eu acidentalmente derrubei seu caderno. Não foi minha intenção ler. Mas leu, concluiu ele, não como uma acusação, mas como uma constatação. Apenas algumas linhas, eu juro. Henrique atravessou a sala lentamente, pegando o caderno do chão. Meu diário. Comecei a escrevê-lo após o falecimento dos meus pais. A psicóloga disse que ajudaria a processar o luto. E ajudou? De certa forma. Tornou-se um hábito. Ele passou os dedos pela capa de couro gasto. Às vezes é mais fácil ser honesto com o papel do que com pessoas. Lívia o observou atentamente, vendo uma vulnerabilidade rara em seu rosto normalmente composto. O que você escreveu sobre se sentir incapaz de intimidade, você realmente acredita nisso? Henrique a encarou por um longo momento, como se debatendo internamente sobre quanto revelar. Sim, admitiu finalmente. Ou pelo menos acreditava até recentemente. O que mudou? Um sorriso enigmático tocou seus lábios. Você sabe o que mudou, Lívia. O ar entre eles pareceu carregar-se de eletricidade. Estavam sozinhos no escritório, a casa silenciosa ao redor deles. Apenas o tic-tac do relógio antigo e o som suave da respiração de ambos preenchendo o espaço. Isso é real? Perguntou ela finalmente, dando voz à dúvida que a consumia há semanas. Ou ainda estamos apenas ensaiando? Em resposta, Henrique deu um passo à frente, eliminando a distância entre eles. Suas mãos emolduraram o rosto dela com uma gentileza surpreendente. Isso parece um ensaio para você? Murmurou, antes de baixar os lábios aos dela. Diferente do beijo no carro, hesitante e experimental, este foi imediato e intenso, como se algo que estivesse contido por muito tempo finalmente se libertasse. Lívia sentiu-se derreter contra ele, suas mãos agarrando a frente da camisa dele, como se precisasse de apoio para não cair. Quando se separaram, ofegantes, Henrique apoiou a testa contra a dela. Venho tentando me convencer de que isso é apenas parte da farsa, que estou apenas me envolvendo demais no papel. Sua voz era quase um sussurro. Mas a verdade, Lívia, é que nunca precisei fingir nada com você. As palavras atingiram-na como uma onda, despertando esperanças que havia enterrado profundamente. Henrique, não podemos... Isso vai complicar tudo. Já está complicado, respondeu ele, afastando-se levemente para olhá-la nos olhos. Desde o momento em que pedi que fingisse ser minha esposa, talvez desde muito antes disso. E depois, quando a farsa acabar, quando não precisarmos mais fingir para sua família. Um lampejo de incerteza cruzou o rosto dele. Não sei. Não sou bom nisso, Lívia. Relacionamentos, vulnerabilidade... É território desconhecido para mim. Para mim também, admitiu ela suavemente. Talvez seja por isso que parece tão fácil estar com você, mesmo quando estamos apenas fingindo. Henrique a estudou por um longo momento, como se tentasse memorizar cada detalhe de seu rosto. Talvez devêssemos parar de fingir, então. Pelo menos um com o outro. A proposta pairou entre eles, assustadora em sua simplicidade. Parar de fingir significava admitir que havia algo real acontecendo, algo que nenhum dos dois havia planejado ou previsto. Antes que Lívia pudesse responder, o telefone de Henrique tocou, quebrando o momento. Ele atendeu com relutância visível, afastando-se alguns passos. Alô? Sim, vó. O quê? Quando? Sua expressão mudou rapidamente para preocupação. Estamos indo agora mesmo. Quando desligou, seu rosto estava pálido. Tia Gertrudes teve um ataque cardíaco. Não é grave, mas está no hospital. A família toda está se reunindo lá. Meu Deus, murmurou Lívia, imediatamente preocupada. Ela vai ficar bem? Aparentemente sim, mas... Ele fez uma pausa, parecendo subitamente perdido.
Vó Helga quer que vamos. Ambos. A implicação era clara. A farsa que haviam planejado tão cuidadosamente para o aniversário agora seria testada em circunstâncias muito mais delicadas e inesperadas. Vou me trocar, disse Lívia rapidamente, entrando no modo prático que havia aperfeiçoado ao longo de anos cuidando da mãe doente. 5 minutos. Enquanto corria para sua casa nos fundos da propriedade, 1000 pensamentos atravessavam sua mente. Não estavam prontos. Não para uma reunião familiar de emergência. Não para o escrutínio que certamente enfrentariam. E, definitivamente, não para a confusão emocional que agora complicava ainda mais a situação. 15 minutos depois, estavam no carro a caminho do hospital. Um silêncio tenso entre eles. A conversa interrompida no escritório pairava no ar como uma pergunta não respondida. Sobre o que aconteceu antes, começou Henrique, os olhos fixos na estrada à frente. Podemos falar sobre isso depois, interrompeu Lívia gentilmente. Agora precisamos nos concentrar na sua tia. Ele assentiu, visivelmente grato pela pausa. Obrigado, e obrigado por vir comigo. Lívia cobriu a mão dele sobre o câmbio com a sua. Estamos juntos nisso, lembra? O que nenhum dos dois disse, o que talvez temessem admitir até para si mesmos, era que a linha entre a farsa e a realidade havia se tornado tão tênue que era quase impossível distinguir onde uma terminava e a outra começava. E enquanto a noite de Joinville deslizava pela janela do carro, Lívia não pôde deixar de se perguntar se, ao fingir ser a esposa de Henrique Stuep, não havia acidentalmente descoberto quem ela realmente queria ser. O Hospital São José estava inusitadamente movimentado para uma noite de quarta-feira. Ou talvez apenas parecesse assim para Lívia, cujo coração batia tão forte que tinha certeza de que Henrique podia ouvi-lo enquanto caminhavam pelos corredores assépticos em direção à ala cardíaca. Lembre-se, murmurou ele segurando firmemente sua mão. Para todos os efeitos, somos casados há 4 meses. Cerimônia íntima, apenas com o juiz de paz. Nos conhecemos quando você veio trabalhar para mim, nos apaixonamos gradualmente. Henrique, interrompeu Lívia suavemente. Eu sei, nós ensaiamos isso dezenas de vezes. Ele assentiu, parecendo quase envergonhado. Desculpe, estou nervoso. Pela sua tia ou pela farsa? Por tudo, admitiu ele. Principalmente por estar arrastando você para isso. Antes que Lívia pudesse responder, uma voz idosa e enérgica os interrompeu. Henrique. Finalmente! Helga Stuep, uma senhora pequena, mas imponente de 78 anos, avançou pelo corredor em sua direção. Apesar da idade, mantinha a postura ereta e o olhar penetrante que, Lívia imediatamente percebeu, havia passado para o neto. Vó, Henrique a abraçou carinhosamente. Como está a tia Gertrudes? Estável. Os médicos dizem que foi apenas um susto, graças a Deus. Os olhos astutos de Helga se voltaram para Lívia, avaliando-a com intensidade palpável. E esta deve ser Lívia, completou Henrique, colocando um braço protetor ao redor dos ombros dela. Minha esposa. Algo no modo como ele disse aquelas palavras, sem hesitação, com um orgulho genuíno, fez o coração de Lívia apertar. Por um breve momento, quase conseguiu acreditar que era verdade. Helga estudou Lívia por alguns segundos que pareceram uma eternidade, então abriu um sorriso radiante. Finalmente posso conhecer a mulher que conquistou meu neto. Sem aviso, envolveu Lívia em um abraço surpreendentemente forte para alguém de sua idade. Bem-vinda à família, querida. O calor daquela recepção inesperada fez os olhos de Lívia arderem com lágrimas não derramadas. Este era o tipo de aceitação incondicional que nunca havia conhecido em sua própria família. O prazer é meu, senhora Stuep, respondeu ela, quando finalmente encontrou sua voz. Helga, por favor, ou vó se preferir. A idosa deu uma piscadela conspiratória. Agora venham, a família toda está na sala de espera. Estão loucos para conhecer você, Lívia. Enquanto seguiam Helga pelo corredor, Henrique se inclinou para sussurrar no ouvido de Lívia. Você está se saindo perfeitamente. Ainda não enfrentei o pelotão de fuzilamento, respondeu ela no mesmo tom baixo. O pelotão era uma descrição apropriada para a cena que encontraram na ampla sala de espera.
Pelo menos 15 pessoas, todas com variações do mesmo nariz afilado e queixo determinado dos Strip, viraram-se em uníssono quando entraram. Por um momento, houve apenas silêncio. Então, como uma onda, vieram as exclamações, perguntas e cumprimentos, todos ao mesmo tempo. É ela mesmo? Por que escondeu de nós, Henrique? Onde foi o casamento? Por que não fomos convidados? Henrique ergueu as mãos em um gesto apaziguador. Uma pergunta de cada vez, por favor. Estamos em um hospital. Um homem da idade de Henrique, com um rosto que seria atraente se não fosse pela expressão permanentemente desconfiada, abriu caminho através do grupo. Lívia o reconheceu imediatamente pela descrição. Cláudio Bentien, o primo competitivo. Então é verdade, disse ele, avaliando Lívia dos pés à cabeça. O eterno solteiro finalmente caiu na armadilha. Não é uma armadilha quando você entra nela voluntariamente, Cláudio, respondeu Henrique com um sorriso tenso. Ah, você é. Cláudio estendeu a mão para Lívia. Lívia Whipple Strip, corrigiu-se ela rapidamente, apertando a mão oferecida. Whipple, repetiu ele pensativamente. Não me é familiar. De onde é sua família? A mesma pergunta que Gerda Schneider havia feito no restaurante, com o mesmo subtexto de julgamento de classe. Henrique parecia prestes a intervir, mas Lívia respondeu primeiro. São Francisco do Sul, originalmente. Minha mãe ainda vive lá. E seu pai? Uma sombra cruzou o rosto de Lívia. Não faz parte da minha vida há muito tempo. Algo no modo como ela disse isso, a dor antiga e bem guardada em sua voz, silenciou momentaneamente até mesmo o inquisitivo Cláudio. Como vocês se conheceram? Perguntou uma senhora idosa do canto da sala, efetivamente mudando o assunto. Henrique e Lívia trocaram um olhar rápido. Era o momento de testar meses de ensaios. Lívia trabalhava para mim, começou Henrique, sua mão encontrando naturalmente a dela. Como governanta. Um murmúrio percorreu a sala. Claramente, a ideia do herdeiro Strap se casando com uma funcionária era escandalosa para algumas pessoas presentes. No início, mal notei sua presença, continuou ele, ignorando as reações. Estava tão absorvido no trabalho, tão fechado em meu próprio mundo. Mas, aos poucos, comecei a perceber pequenas coisas. Como ela sempre sabia quando eu precisava de silêncio e quando precisava de companhia, como deixava meus livros favoritos ao alcance, como cuidava da casa, não apenas como um trabalho, mas como se realmente se importasse. Lívia o encarou surpresa. Esta não era a história que haviam ensaiado. Era muito mais pessoal, muito mais verdadeira. Resistimos por um tempo, continuou Henrique, seus olhos nunca deixando os dela. Eu por temer misturar trabalho e sentimentos, ela por temer a diferença social entre nós. E como superaram isso? Perguntou Helga, visivelmente emocionada com a história. Foi Lívia quem respondeu, as palavras vindo naturalmente, como se relatasse não uma ficção elaborada, mas sua própria verdade interior. Percebemos que algumas coisas são mais importantes que convenções sociais ou medos, que às vezes encontramos o amor nos lugares mais inesperados, e ignorá-lo por orgulho ou insegurança seria o maior erro de nossas vidas. Um silêncio comovido seguiu suas palavras. Até mesmo Cláudio parecia momentaneamente sem resposta. E se casaram em segredo, concluiu Helga, enxugando uma lágrima furtiva. Queríamos algo íntimo, explicou Henrique, puxando Lívia para mais perto. Apenas nós dois e o juiz de paz. Planejávamos fazer uma celebração maior com a família, eventualmente. Bem, isso certamente pode ser arranjado, declarou Helga com entusiasmo. Talvez no aniversário de tia Gertrudes, quando ela estiver recuperada. A sugestão foi recebida com murmúrios de aprovação, exceto por Cláudio, que continuava a observar o casal com desconfiança mal disfarçada. Quando finalmente puderam ver tia Gertrudes, brevemente, já que a idosa estava exausta após o susto, Lívia surpreendeu-se com o carinho genuíno que sentiu pela senhora frágil na cama do hospital. Havia algo na maneira como a família Strip, apesar de todas as suas falhas e preconceitos, se reunia em momentos de crise que tocou algo profundo dentro dela. Um senso de pertencimento que nunca havia experimentado em sua própria família fragmentada. Já passava da meia-noite
quando finalmente deixaram o hospital. No caminho para o estacionamento, Cláudio os interceptou. "Uma história comovente", comentou ele, o sarcasmo evidente em sua voz. "Quase acreditei." "O que quer dizer com isso?" perguntou Henrique tenso. "Apenas acho interessante como, após anos rejeitando todas as mulheres adequadas que a família sugeriu, você de repente aparece casado com sua empregada." Justamente quando vó Helga começava a pressionar mais sobre o assunto. Cláudio deu um sorriso frio. "Coincidência fascinante, não é?" "Cuidado com suas insinuações, Cláudio", advertiu Henrique, a voz perigosamente baixa. "Não estou insinuando nada, apenas observando." Ele deu de ombros, afastando-se. "Até o aniversário da tia Gertrudes, priminho. Mal posso esperar para conhecer melhor sua esposa." No silêncio tenso do carro, Lívia finalmente verbalizou o que ambos estavam pensando. "Ele sabe. Ele suspeita", corrigiu Henrique, os nós dos dedos brancos ao redor do volante. "Não tem provas, mas vai procurar", insistiu ela. "E se descobrir a verdade antes do aniversário?" "Não vai." Henrique colocou uma mão reconfortante sobre a dela. "Não se preocupe com Cláudio. Ele sempre foi assim, competitivo, desconfiado. É mais sobre me desacreditar do que sobre descobrir a verdade." Lívia assentiu, embora a preocupação persistisse. Não era apenas a ameaça de Cláudio que a perturbava, mas a realização crescente de quanto esta farsa havia se tornado importante para ela, não apenas pelo papel que desempenhava, mas pelos momentos de verdade que haviam surgido em meio à mentira. "O que você disse lá dentro?" começou ela hesitantemente. "Sobre como começou a me notar aos poucos. Não era a história que ensaiamos." Henrique manteve os olhos na estrada, mas um músculo pulsou em sua mandíbula. "Não, era a verdade." A confissão pairou entre eles, transformando o interior do carro em um espaço íntimo onde o resto do mundo parecia momentaneamente suspenso. "Desde quando?" perguntou Lívia, quase temendo a resposta. "Não sei ao certo. Talvez desde o início." Ele virou brevemente para encará-la. "E você? Quando começou a sentir algo?" Era a primeira vez que confrontavam abertamente o que estava crescendo entre eles, não como parte da farsa, mas como algo real e não planejado. "No segundo mês depois que comecei a trabalhar para você", admitiu Lívia, a voz quase um sussurro. "Você estava lendo poesia na biblioteca, achando que estava sozinho. Havia tanta solidão em seu rosto, tanta vulnerabilidade. Vi algo de mim mesma em você naquele momento." Henrique absorveu a confissão em silêncio, processando a ideia de que, enquanto ele mal notava sua existência, Lívia já o observava. Já o conhecia de uma maneira que ninguém mais conhecia. "Que ironia", disse finalmente. "Precisei de uma mentira elaborada para perceber o que estava bem na minha frente o tempo todo." Quando chegaram à mansão, a noite já avançada envolvia a propriedade em um silêncio expectante. Em vez de se despedirem como normalmente fariam, Henrique para a casa principal, Lívia para seu pequeno anexo, permaneceram no carro, como se nenhum dos dois quisesse quebrar o momento de honestidade que haviam finalmente alcançado. "O que fazemos agora?" perguntou Lívia, finalmente verbalizando a questão que pairava entre eles. "Não sei", admitiu Henrique. "Isso não estava no roteiro." Um sorriso relutante tocou os lábios dela. Não estava mesmo. Henrique virou-se no assento para encará-la completamente. "Sei que começamos isso como uma farsa, Lívia, mas o que estou sentindo, o que acho que estamos sentindo, não tem nada de falso." "Estou assustada", confessou ela. "Não apenas pelo que Cláudio pode descobrir, mas pelo que acontece depois, quando não precisarmos mais fingir, quando tudo voltar ao normal." "E se não voltarmos ao normal?" sugeriu ele, pegando sua mão. "E se, quando tudo isso acabar, começarmos algo real? Algo só nosso, sem plateia, sem expectativas externas?" A proposta era tentadora, quase dolorosamente esperançosa. Mas anos de desapontamentos haviam ensinado Lívia a proteger seu coração. "Você é Henrique Stuep", disse ela suavemente. "Herdeiro de uma das famílias mais tradicionais de Joinville. Eu sou sua governanta, filha de uma mulher doente e um pai ausente.
Nossos mundos são completamente diferentes. Nossos mundos, talvez. Mas nós? Ele acariciou seu rosto com uma ternura que fez seu coração doer. Somos mais parecidos do que diferentes, Lívia. Dois solitários que encontraram conforto um no outro. Duas pessoas que nunca se permitiram ser vulneráveis até agora. Ela fechou os olhos, inclinando-se quase inconscientemente contra o toque dele. E se não der certo? E se der, contrapôs ele. Não podemos viver com medo do que pode dar errado, Lívia. Já fizemos isso por tempo demais. Quando ela abriu os olhos novamente, encontrou-o olhando-a com uma intensidade que tirou seu fôlego. Podemos ir devagar, sugeriu ele. Um dia de cada vez. Sem pressão, sem expectativas absurdas. Um dia de cada vez, repetiu ela, sentindo uma esperança cautelosa florescer em seu peito. Acho que posso lidar com isso. Naquela noite, quando finalmente se separaram, Henrique para a mansão principal, Lívia para seu anexo, algo fundamental havia mudado entre eles. A mentira que haviam construído tão cuidadosamente começava a se desmanchar. Não porque estivesse falhando, mas porque a verdade que crescia em seu lugar era muito mais poderosa. E enquanto se preparava para dormir, Lívia percebeu com um misto de medo e expectativa que não estava mais apenas fingindo ser a esposa de Henrique Strepp. Estava lenta, mas inevitavelmente, tornando-se a mulher que poderia um dia ocupar esse lugar por direito. A manhã seguinte trouxe uma mudança sutil, mas significativa na rotina da mansão Strepp. Quando Lívia chegou à cozinha para preparar o café da manhã, encontrou Henrique já acordado, tentando operar a cafeteira italiana que raramente usava. "Bom dia", saudou ele, parecendo estranhamente nervoso. "Pensei em fazer café para nós dois hoje." O gesto simples, quase doméstico, a pegou desprevenida. "Obrigada, mas acho que você está colocando água demais." Ele olhou para a cafeteira com frustração cômica. "Nunca fui bom nisso, sempre tive alguém para fazer por mim." Lívia se aproximou, tomando gentilmente o controle da situação. "Assim", demonstrou, medindo a quantidade certa de água e café. "É uma questão de proporções." Henrique a observou com interesse genuíno, como se o simples ato de preparar café fosse uma habilidade fascinante que desejava dominar. Quando seus braços se tocaram acidentalmente, nenhum dos dois se afastou. A intimidade física que antes precisavam ensaiar agora parecia surgir naturalmente. "Sobre ontem à noite", começou ele, enquanto esperavam o café subir. "Um dia de cada vez, lembra?", interrompeu Lívia suavemente. Sem pressão. Um sorriso aliviado iluminou o rosto dele. "Um dia de cada vez", concordou. Mas a tranquilidade daquela manhã foi interrompida pelo telefone. Era Helga, informando que tia Gertrudes havia recebido alta e estava insistindo que a festa de aniversário acontecesse conforme planejado, dali a apenas 2 semanas. "Ela diz que quase morrer a fez perceber que não devemos adiar celebrações", explicou Helga. "E está especialmente ansiosa para comemorar com você e Lívia. Aliás, querido, adorei sua esposa. Ela tem uma autenticidade refrescante." Quando Henrique desligou, sua expressão era um misto de alívio e preocupação. "Boas e más notícias. Tia Gertrudes está bem, mas a festa acontecerá em 2 semanas, conforme planejado originalmente." "Isso é bom, não é?", perguntou Lívia, servindo o café em 2 xícaras. "Quanto antes acabarmos com essa farsa, melhor." Uma sombra cruzou o rosto de Henrique. "Você está tão ansiosa assim para voltar à nossa situação anterior?" A pergunta a pegou desprevenida. "Não foi isso que quis dizer. É só que, quanto mais tempo dura a mentira, mais pessoas podem se machucar quando a verdade vier à tona." "E se não contássemos a verdade?", sugeriu ele, surpreendendo-a ainda mais. "E se depois da festa simplesmente continuássemos?"